do Dr. Alex Ingold. É um artigo científico interessante, né? Até acho que hoje a gente vai ter daqui a pouquinho a entrada do pessoal que faz terapia intervencionista por radiologia, né? Para discutir um caso que a gente fez essa semana, que é um caso interessante, vocês vão ver. Então, Alex, fique bem à vontade, pode apresentar o artigo científico e depois a gente passa para as discussões. Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje. Vou fazer a apresentação do nosso artigo, conforme o Dr. Celso mencionou. O artigo selecionado para essa semana saiu em 2018 no American Journal of Gastroenterology, comparando um trabalho que comparou a drenagem biliar guiada por ultrassom versus CPRE, uma forma primária na avaliação de tumores biliares obstrutivos distais. Uma breve introdução: a CPRE, na drenagem biliar paliativa, né, por assim dizer, ela já é bem estabelecida na literatura, realizada há longos tempos. As complicações desse procedimento elas variam na literatura entre 28% a 36%, geralmente colangite, por conta do posicionamento da prótese, pancreatite, por causa da manipulação da papila, entre outros menos frequentes. Ela pode ser não terapêutica em alguns casos, como anatomia alterada e invasão do adenal. Diante dessa não terapêutica, com o avanço do ultrassom endoscópico, iniciou-se então a realização do ultrassom para a drenagem biliar paliativa. E o papel dela é bem estabelecido quando da falha terapêutica com a CPRE. As vantagens do ultrassom são consideráveis, uma por não manipular a papila, outra por ter acesso às veias biliares em tumores avançados, no caso de, por exemplo, invasão do adenal, no caso em que o endoscópio não consegue chegar até a papila por conta do tumor, bem como o posicionamento do stent, ou seja, o stent, ele não, diferente da CPRE, que drena toda a via biliar, o stent por ultrassom endoscópico geralmente pula a lesão e acaba drenando uma parte saudável, por assim dizer, da via biliar em cima. Diante disso, existe uma questão que é pouco estudada ainda na literatura, que seria a ultrassom versus a CPRE no tratamento primário de obstruções biliares malignas avançadas, né? Qual a diferença, enfim, são semelhantes, são melhor um que o outro? Diante dessa questão, a equipe da Coreia do Sul, que é que publicou esse trabalho, resolveu comparar no serviço deles a drenagem inicial, então, pacientes com tumores avançados, comparando o ultrassom endoscópico com a CPRE. São dois outcomes, né? Sendo o primeiro o sucesso técnico, né, entre as duas modalidades, e o segundo, desfecho, seria a avaliação do sucesso clínico, que seria compreendido como drenagem sem falha, ou seja, houve queda das bilirrubinas pela metade em uma semana e 75% em 4 semanas. Bem como avaliação dos efeitos adversos, complicações e qualidade de vida dos pacientes que foram submetidos aos procedimentos. Os materiais e métodos foi um estudo, então, robusto, prospectivo, né? Randomizado, multicêntrico, são 4 centros acadêmicos na Coreia do Sul, realizado de maio de 2015 a janeiro de 2017, tendo um follow-up desses pacientes até julho de 2017, um mínimo de 6 meses de acompanhamento de cada paciente para ver os efeitos adversos agudos e tardios. E os procedimentos foram realizados por endoscopistas experientes nessa área de via biliar. Algumas particularidades foi que não foi realizada a endometacina retal, os pacientes avaliados eram indisponíveis no início do trabalho, nos serviços, então foi protocolado por não ser feito, né? A gente sabe que a endometacina retal ela, tem um papel já considerado, aí, já firme na literatura para a prevenção de pancreatite pós-CPRE, não foi realizado nesse trabalho. Antibióticos profiláticos foram feitos em todos os pacientes, e algumas particularidades para cada método foi que a CPRE envolvia a técnica com esfincterectomia, pré-passagem da prótese, né, da SEMS. Essa escolha da prótese ela não foi bem estabelecida, foi baseada na escolha do endoscopista que estava realizando, mas quando havia o envolvimento do ducto cístico, geralmente essa prótese era descoberta, tá? Para evitar complicação de policistite. Na obstrução do adenal importante, variou com recoberta, parcialmente recoberta, as mais utilizadas.
Quanto ao ultrassom, foi feito a hepático-gastrostomia ou a duodeno-coledocostomia, né? Que eu vou mostrar à frente duas imagens desses procedimentos. E o sistema de drenagem por ultrassom foi um sistema deles, que é o One Step Dedicated Stent Introducer, que seria um sistema que eu vou mostrar logo à frente, que tem uma particularidade em 2018, no caso, diferente do que era realizado nos Estados Unidos. E a qualidade de vida foi mensurada segundo esses critérios da Organização Europeia do Tratamento do Câncer, que está posicionado aqui embaixo, para avaliação, enfim, com alguns critérios e alguns scores. As análises estatísticas foram realizadas, sendo o valor de P significativo quando menor que 0,05. Aqui nós temos rapidamente as imagens que mostram as drenagens realizadas por ultrassom, sendo a primeira, né, uma hepático-gastrostomia, geralmente realizada quando o tumor era obstrutivo, com invasão do duodenal, enfim, anatomia alterada. Essa particular, basicamente, era a grande indicação, apesar da escolha ser do endoscopista que estava fazendo o exame. Na sequência, a B tem uma amostragem, ao contrário, desculpa. A B tem uma amostragem de uma hepático-gastrostomia e a A de uma duodeno-coledocostomia. O C é o sistema deles que eles têm da prótese com um sistema único de introdução. A particularidade desse sistema que ele menciona no trabalho é que eles não fazem dilatações e nem usam eletrocautério para fazer a drenagem. O próprio sistema é um sistema que vai aumentando de frente e faz uma dilatação automática, posicionando essa prótese com a menor manipulação possível e uso quase zero do eletrocautério. A seleção dos pacientes foram basicamente selecionados pacientes. A amostra foi calculada em trabalhos semelhantes na literatura, apesar de não ter nenhum prospectivo, e a meta era chegar em 124 pacientes. Eles conseguiram, selecionando no serviço, então, no período citado, pacientes com lesão irressecável, estava distante do 2 centímetros do hilo, pacientes maiores de 18 anos e com ausência de outras comorbidades graves, como coagulopatias e outras que comprometessem o resultado do trabalho. Foram, então, diante dessa primeira seleção, 134 pacientes selecionados. Desses, 9 foram excluídos, 5 porque não houve acompanhamento, 3 resolveram não participar e 1 possuía, depois de uma revisão, um câncer ressecável. Lembrando que isso é uma avaliação no manejo paliativo de pacientes com tumores avançados e ressecáveis. Desses 125, então, por ser prospectivo, passaram-se o termo de consentimento e eles eram submetidos a um dos procedimentos. 61 foram submetidos a CPRE e, por ultrassom, 64. Esse número de N, 64 e 61, eles usaram para fazer a análise de sucesso técnico, como eu disse, ou seja, o desfecho primário. Por que isso? Porque é um trabalho prospectivo, então envolve o paciente, é um clinical trial, então quando não foi possível realizar a drenagem, por exemplo, o CPRE de primeira via, eles trocavam o método. E isso aconteceu e eles dividiram esse grupo. Então, as análises secundárias foram feitas basicamente com um N um pouco menor. Esse N a gente vai ver na tabela à frente. Seriam 6 pacientes da CPRE que não conseguiram fazer de cara e tiveram que fazer por ultrassom. E no grupo do ultrassom, que tiveram que alternar de método, foram 4. Aqui, então, nós temos uma tabela com as variáveis gerais, mostrando que a amostragem é bem homogênea, né? Eu não sinalizei nenhum item dessa tabela, porque basicamente são bem parecidos, alternando somente o sexo, a maioria do sexo masculino. E o asa parecido, um asa 2, a etiologia variou, mas a grande maioria, adenocarcinoma pancreático avançado, né? Só que eles colocam isso no final. Diante da literatura, houve vários outros casos que não foram câncer de pâncreas. Isso influencia um pouco, como a gente vai ver na conclusão, nos resultados que eles tiveram. Aqui a variação também muito próxima da dilatação do colédoco e do intrapancreático na questão quando foi realizado o ultrassom. As bilirrubinas, mostrando que foi em todos os casos, né, na sua grande maioria, analisando, houve um sucesso clínico, né, então houve o declínio, 1 semana e 4, como eu havia falado, também as canaliculares. De cirurgia, anatomicamente alterados por cirurgia, um N um pouco mais baixo, basicamente realizando ao ultrassom endoscópico. E a invasão duodenal, também houve um N alto, né,
diante dessa invasão, eles também subdividiram no desfecho pacientes com invasão duodenal e pacientes sem invasão duodenal. E a quimioterapia realizada em 50% dos casos. Aqui nós temos, como eu disse, 2 grupos para analisar essa tabela. Essa tabela mostra que houve, se a gente olhar bem, também ia circular o que foi estatisticamente significativo aqui, mas é basicamente quase toda a tabela mostrando que o ultrassom, ele, nesse caso, mostrou superior a CPRE. Lembrando que aqui tem um grupo de intenção de tratar, ou seja, aquele grupo inicial em que 61 pacientes de CPRE, 6 desses, tiveram que passar no mesmo momento para ultrassom endoscópico, e vice-versa, com 5 pacientes, ou com 4 pacientes aqui no ultrassom, e aqui nós temos o N de pacientes, excluindo esses que tiveram que trocar a modalidade. O que tem de interessante é basicamente tempo de procedimento menor no ultrassom endoscópico, os 2 grupos, tanto a intenção de tratar quanto os pacientes que, na sequência, né, tirando esses que foram trocar a modalidade. O follow-up foi semelhante, isso foi uma análise que não mudou. Efeitos adversos. Os efeitos adversos também foram maiores, então, no grupo de pacientes realizados CPRE, né, com uma significância estatística. A mortalidade, ela foi, um número, não comparação, foi semelhante, né, em todos os casos. Agora, a reintervenção também houve diferença estatística, mostrou que o ultrassom endoscópico houve menor reintervenção também. E na reintervenção, basicamente, a maioria dos que tiveram que reintervir a reintervenção foi feita por CPRE. E aqui mais um dado estatisticamente significativo, foi a média de dias no hospital menor nos pacientes com ultrassom endoscópico. Ainda comparando agora em 2 grupos, pacientes com invasão duodenal e sem invasão duodenal. O sucesso técnico, apesar de não ter significância estatística, foi um pouco maior nos pacientes com ultrassom endoscópico, e os efeitos adversos também menor, apesar desse N ter sido meio baixo. Mortalidade e reintervenção mantiveram-se mais ou menos no mesmo nível. Aqui o que a gente pode ver é que os pacientes com invasão duodenal apresentam, apesar do ultrassom endoscópico mostrar números um pouco melhores, estatisticamente eles não têm muita um não é tão inferior ao outro. Já na comparação sem invasão duodenal ou sem anatomia alterada, né, o N era um pouco maior, e aí sim houve algumas diferenças. O sucesso técnico e o sucesso clínico, no caso, eles foram semelhantes, então os pacientes, a técnica foi bem executada, não tem inferioridade, diferença em relação à execução da técnica. O sucesso clínico, ou seja, a grande maioria também foi uma drenagem satisfatória, inicial, também não houve diferença, mas o tempo de procedimento, efeitos adversos, reintervenção, mais uma vez, para o grupo dos pacientes realizando ultrassom endoscópico, foi menor. Uma diferença mostrando que o ultrassom mostrou superioridade à CPRE, nesses casos. Aqui algumas comparações quanto à patência, né? Um desfecho também secundário, a patência do stent. E a média de vida, a sobrevida. A sobrevida foi semelhante em 2 pacientes, então não houve diferença estatística, mas a patência foi maior no grupo dos pacientes realizados ultrassom endoscópico, conforme a gente vai poder citar na conclusão. Aqui, em comparação ainda à patência também, quando tinha invasão duodenal ou não tinha. Obviamente, quando tinha invasão duodenal, essa patência ela era um pouco menor, né? Sem invasão duodenal, a patência foi maior, mas também sem grandes diferenças estatísticas. Por fim, aqui é uma tabela um pouco mais complexa, mas basicamente são alguns dos critérios avaliados pelaquela Organização Europeia de Tratamento ao Câncer, para medir a qualidade de vida desses pacientes. Basicamente, a cor azul mais escura se trata da CPRE e ultrassom um pouco mais claro, ultrassom endoscópico. O que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que os pacientes submetidos a CPRE tiveram uma qualidade de vida menor. Isso baseado no quê? Na percepção de sintomas pós-procedimento, na percepção financeira, tá? E na percepção da doença em si. Se houve, por exemplo,
porque o grupo CPRE foi um pouco pior na qualidade de vida? Porque teve um índice de reintervenção maior. Então, esses pacientes eram um pouco mais sintomáticos. Quando tinham que reintervir, pensavam na doença como uma forma que realizou um procedimento e não foi bem executado, ou seja, tive que reexecutar, além do gasto, né, com esse procedimento. Então, mostrou que os pacientes submetidos a ultrassom endoscópico com menos efeitos adversos, com menos reintervenção, tiveram os pacientes com uma qualidade de vida nessa avaliação. Conclusão. São basicamente duas limitações desse estudo. Uma é esse One Step Stent Introducer, acho que vai ser discutido após, até então busquei na literatura, e o próprio trabalho traz, era algo que não era bem estabelecido nos Estados Unidos em 2018, e isso tem diferença nos efeitos adversos, pois não usa eletrocautério, a dilatação, segundo eles, não há necessidade de ficar dilatando, então os efeitos adversos vão ser realmente menor diante desse aparelho, que eles acreditavam que em breve seria disponível nos Estados Unidos e teria, com outros trabalhos, algumas comparações aí, usando o mesmo dispositivo. E os exames foram realizados em centro acadêmico especializado, né? O ultrassom endoscópico, ele basicamente, atualmente, ele é utilizado na falha da CPRE, não de forma primária, e lá eles tinham uma expertise muito grande no ultrassom endoscópico já inicial. Então, foram endoscopistas experientes, que já faziam esse procedimento. Isso pode ter alterado um pouco o desfecho e puxado um pouco para o lado do ultrassom. Por fim, ultrassom e CPRE eles apresentam eficiência semelhante quanto à acurácia técnica e clínica, conforme a gente viu, tanto no grupo de intenção de tratamento quanto no grupo de protocolo, tirado aqueles pacientes que alternaram. O sucesso clínico foi semelhante, o sucesso técnico também foi semelhante. As vantagens do ultrassom levaram à questão sobre quando utilizar. Primeira linha, na falha na CPRE, ou seja, manter essa ideia de falhou a CPRE, vamos para o ultrassom, ou utilizá-la direto nesses pacientes na intenção de tratar. Lembrando que as grandes vantagens, né? Você pular o tumor e drenar por cima dele, menos efeitos adversos, você não tem uma prótese que passa pelo tumor, maior patência do stent, e por fim, você não manipular a papila, né? O que é fato que os grandes efeitos adversos realizados na CPRE foram pancreatite, né? Mesmo de pacientes com adenocarcinoma pancreático, que é sabido que fazem menos pancreatite, né? E essa menor taxa de efeitos adversos, né, com essa rápida execução, também houve então uma diminuição do tempo, né, na realização, colocam como uma boa proposta, eles propõem como uma terapêutica inicial e obstrução por tumores ressecáveis. Obrigado. Obrigado, Alex, pela sua apresentação. Na verdade, esse trabalho é um trabalho extremamente interessante, que mostra, né, que depois do advento da ecoendoscopia, inúmeras técnicas novas, né, têm sido idealizadas. E elas têm competido de forma frontal com as técnicas já existentes, né, como, por exemplo, a drenagem percutânea. Então, muito se fala entre o comparativo, né, na falha da CPRE entre a drenagem percutânea e a ecoendoscópica. E agora, né, os trabalhos têm aparecido, têm pipocado na literatura em relação ao que fazer. A gente deve fazer CPRE nos tumores ressecáveis de cara, ou a gente deve já de cara fazer a ecoendoscopia. As vantagens de fazer a ecoendoscopia realmente são inúmeras. Por quê? Porque além de você, no mesmo momento que você tem uma massa, fazer o diagnóstico, né, fazer a biópsia, se tiver dor, fazer a neurose do plexo celíaco e, além de tudo, drenar, é, sem sombra de dúvida, um método extremamente atrativo. Ou seja, você, num único método, vai fazer aquilo que a CPRE fazia de uma única vez. Mas a gente sabe que a colange endoscópica retrógrada é um método consagrado. E o que a gente tem feito hoje racionalmente é indicar a drenagem ecoguiada única e exclusivamente naqueles pacientes onde existe falha da CPRE, o que é um racional adequado para esse tipo de paciente. Mas, com certeza, com a evolução, com a rapidez, esses subsídios que o Alex nos deu em relação à passagem do tumor, à patência da prótese,
realmente isso tem chamado a atenção. Ou seja, será que não vale a pena, ao invés de a gente fazer uma colange endoscópica retrógrada, a gente ir diretamente para uma drenagem biliar, né, e para um diagnóstico já pela ecoendoscopia, já que esse exame ele já nos ajuda a tantos outros procedimentos num só procedimento, né? Então essa fica essa pergunta. E com certeza isso está caminhando vagarosamente, mas está caminhando em relação a esse tipo de avaliação. A partir do momento que a ecoendoscopia se tornou terapêutica, como vocês estão vendo aí, ela começou a melhorar a expertise. E eu não tenho dúvida, por exemplo, que uma drenagem biliar ecoguiada é muito mais rápida do que uma colange endoscópica. Na colange endoscópica, a gente fica lá tentando, às vezes, na papila. Você viu que aqui, de 64 pacientes, eles tiveram no braço da colange, né? Eles tiveram 5, né, se eu não me engano, né, Alex, que não conseguiu fazer a colange, não foi isso? 4. 4 do ultrassom. Então, quer dizer, de 4, você tem aproximadamente aí 8%, 7% de falência, né, que foram para o ultrassom. Então, realmente, isso chama atenção, né? Ou seja, você tem mesmo esse problema. Mas também você tem problema do outro lado. E aí é que fica a mensagem final. Esses métodos se complementam, mas realmente nós devemos começar a pensar que esses métodos, principalmente o ecoguiado, pode ser uma excelente opção para tratamento dos pacientes que têm lesão avançada. Então, agora, depois desses comentários finais, assim, eu gostaria de colocar em discussão para ouvir a opinião de vocês, que eu acho que é extremamente importante. E se alguém tiver alguma dúvida também, por favor, fique bem à vontade. Bom dia a todos. Pô, Roberto, eu pensei que você estivesse dormindo, bicho. Falei, pô, Roberto está dormindo. Você abre, eu já entro, né? Oh, Minha para eu falar, né? gosto, e eu gosto, fique bem à vontade. Então, Alex, eu tenho assim, algumas dúvidas quando eu li esse trabalho e com a sua exposição, eu tenho algumas dúvidas, né? Assim, e alguns pontos para comentar. Em relação à pancreatite, é realmente muito difícil a gente ver pancreatite nesses casos de tumores distais. A gente faz pré-corte, injeta contraste, passa outro tipo de catéter, fica tentando o acesso à via biliar e é muito difícil você ter a pancreatite como a gente tem um cuidado no paciente de risco, obeso, jovem, mulher, em que você faz a indometacina. Então, realmente, a indometacina não vi como nenhum tipo de impedimento de amostragem para comparar. A outra coisa que eu não vi quer dizer, esse é um ponto que não altera, né? Em relação à técnica, eu não vi qual foi a escolha para fazer hepatogastro ou a escolha para fazer colédoco-duodenostomia. Assim, em quantos pacientes que se escolheu fazer a drenagem por ultrassom, você me desculpe, mas eu não vi isso no trabalho. Quantos foram para hepatogastro, quantos foram para duodeno coletostomia? Porque acho que hepatogastro, em todos os trabalhos e tal, está mais indicado nos tumores mais proximais, vamos dizer assim, ou nos pacientes com obstrução duodenal. Isso, Ou que tem alteração anatômica, né? Então, pode falar, Alex. Não, realmente, isso é um ponto, não vou dizer falho do trabalho, mas realmente ele passa muito rápido por isso, dizendo que foi mais ou menos, ele tem na tabela suplementar de figuras, ele tem uma comparação dos dois, mas basicamente mostrando que foi metade, metade, e isso foi basicamente, a realização foi justamente essa, e a escolha da prótese, não houve um protocolo para definir. Então, era da escolha do próprio endoscopista, houve esse viés, por assim dizer. E, basicamente, a indicação é essa que você acabou falando, né? Nos pacientes que tinham invasão duodenal, ou seja, todos eles, todos com invasão duodenal, que, se não me engano, foi um N de 25, eles, quase que metade da amostragem de 64 do ultrassom, tinha invasão duodenal e eles optaram pela hepático-gástrica, né? E os demais,
Um ou outro que tinha um acesso ao duodeno, eles optaram pelo hepático gástrico, talvez pelo diâmetro da dilatação. Porque os 4 que tiveram falha no grupo do ultrassom é porque não tinha dilatação suficiente de nenhum ducto para ser realizado. Porque, se eu não me engano, quer dizer, até a incidência, a taxa de complicações é diferente, né, na hepatogástrica, como a técnica também é diferente, né, em termos de dilatação. E aí ele coloca esse novo introducer, né, sem usar cautério, sem usar dilatação, como principal, né, os únicos que eles utilizaram. Único. E dentro da hepatocolestostomia, hoje está bem sedimentado, vamos dizer assim, o uso do cautério com a Hot Axios, que é um one step também, e a gente não vê esse aumento de fístulas, né? Quer dizer, estou dizendo que a gente não vê, eu não tenho uma experiência nisso grande, estou dizendo em termos de literatura, tá? Você não vê fístulas, e sendo o uso do cautério um fator de risco. Isso eles colocam no trabalho, né? Que o uso do cautério poderia ser um fator de risco para fístulas. Então, assim, são esses pontos, né? E outra coisa também que eu achei interessante, que nos pacientes de CPR com invasão duodenal, você me corrige se eu estiver errado, eles tiveram o mesmo número de pacientes com invasão duodenal, eles tiveram para CPRE, eles tiveram para ultrassom. Então, assim, o mesmo, não foram muitos casos, né, essa tabela aí, mas o mesmo, em termos de estatística, eles colocam aí que não foi diferente. E quando a gente sabe que esses pacientes com invasão duodenal para CPE são os mais laboriosos mesmo, você tem que dilatar, ter cuidado de dilatar ali na passagem do aparelho, e pensar em colocar uma prótese duodenal depois para obstrução, né? Ou no mesmo tempo, se você tiver disponível. E aí eles colocaram como se o sucesso foi, embora um número pequeno de pacientes, né, com obstrução duodenal nos dois braços aí. Eu acho que a grande vantagem é na questão da reintervenção. A gente começava a botar prótese plástica, né, quando nem tinha as metálicas não eram muito, e a gente sabia que ia ter que reintervir nesses pacientes, né? Paciente com bom status clínico, a gente já falava para a família, me procura daqui a 3, 4 meses, ou o cirurgião vai mandar que, se não operar, a gente vai ter que trocar essa prótese. Celso lembra muito bem disso. E houve até uma época que a gente colocava 2 próteses plásticas em tumores de pâncreas, com a tentativa de fazer a drenagem virtual entre as próteses, aumentando a patência e retardando essa troca. E muitas vezes o paciente fazia até colangite subclínica, enfim. Então, acho que a grande indicação não é só na falha, nessa questão da reintervenção, diminui a morbidade dos pacientes na reintervenção e diminui o custo. Exato. Então, para terminar, esse trabalho ele não cita dois trabalhos que eu acho importantes, ele não cita na referência, um trabalho de meta-análise publicado na Endoscopy Open de 2019, que, como o Celso falou, compara a ultrassom, a drenagem por ultrassom, com a percutânea e com a CPRE. É um trabalho de meta-análise, ele compara esses métodos. E um trabalho publicado na Gastrointestinal de 2018, foi talvez um dos primeiros trabalhos também, com drenagem direta por ultrassom, com 30 e poucos casos em cada braço, só com colectostomia, do grupo lá da Flórida, que também mostrou efeitos adversos semelhantes e sucesso técnico. Na referência, eles não citam esses 2 trabalhos. Acho que foram realizados, esse foi realizado antes, viu? Esse trabalho é de 2018. Deve ter sido... Terminou em 2018? Esse trabalho ele é antigo. Então tá. Desculpa, eu pensei que tinha terminado em 2019. Em 2020. Eu queria ouvir a opinião também do Marcos, da Raquel, o que eles acham. Bom dia, pessoal.
Este é um assunto extremamente interessante, em particular quem trabalha em hospital escola, né, hospital do SUS, né, a gente frequentemente vê esses pacientes que chegam de outras unidades que são investigados, passam um período longo e termina vindo para a gente para dar uma solução do ponto de vista da drenagem. O que a gente percebe na prática, Celso e pessoal, quanto mais tempo esse paciente fica para drenar, mais dificuldade vamos ter para essa drenagem. Você pega um paciente aí de 2, 4 semanas de colestase importante, esses pacientes, na grande maioria das vezes, eu diria que 70%, 80%, nós vamos conseguir a drenagem. Bem, o caminho que a gente faz no dia a dia primeiro, a CPRE, né? Inclusive a gente está sem econdoscopia no momento e tal, mas o que é interessante lembrar é que existe esse complemento, né, da econdoscopia ajudando, em particular, aqueles pacientes que têm mais de 4 semanas, 2 meses, 3 meses obstruído, né? E eu acho que essa alternativa é uma alternativa muito boa. O que é importante lembrar também é que cada vez mais a gente tem que usar as próteses metálicas para esses pacientes. A plástica é quando você não tem, ou você faz uma abordagem inicial, prevendo que daqui mais 1 ou 2 meses você vai ter uma prótese plástica que é liberada pelo convênio, ou então liberada pela diretoria, enfim. O que eu acho que são complementares, né? É aquela ideia de que devemos ter na sala o aparelho para fazer CPRE e o aparelho para fazer eco. Quando um falha, a CPRE, a gente já drena com a econdoscopia, né? A tendência é essa. E lembrar também que esses pacientes, né, a maioria a gente precisa drenar, porque uma boa parte são pacientes paliativos e outra parte menor é aquele paciente borderline que vai fazer a neoadjuvância, né? A minoria vai para a cirurgia logo, talvez 30%, um terço desses pacientes que chegam em serviço público, em serviço escola, né? Mas é importante que o serviço tenha capacidade e expertise para fazer os 2 métodos para drenagem. E a drenagem transparente vai ficar sempre no plano depois, quando você falha a parte endoscópica. Perfeito. Eu queria perguntar para a Raquel, se a Raquel quer fazer algum comentário. Bom dia a todos. Bom dia, Celso. Eu estou aqui Bom no dia, meio do querido. trânsito, quer dizer, chegando aqui, abrindo a sala. Eu gostei muito dos comentários do Marcos Clarence, porque mostra a realidade que nós vivemos no Brasil, não somente no Brasil afora. Isso é muito interessante, mostra a tendência de drenagem biliar. Nós veremos isso no futuro, mas o Brasil anda sempre Acho que a gente perdeu a alguns Raquel, anos né? atrás de tudo. Me ouvindo? Às vezes falha, Falhando. Raquel. Acho que É o local que eu estou, né? Sim, agora estamos. Ok, então, lembrando que no Brasil nós estamos do resto do mundo, principalmente saindo para anos-luz atrás, então, nos locais, agora, Raquel, você centro precisa... universitário, nós não... Beleza, Celso, Alô? depois eu converso, então. Eu acho que você está falhando muito. Pega um lugar que você consiga realmente transmitir para a gente, que nós está cortando demais para a gente. Eu queria ouvir, por fim, os comentários do Rodrigo, saber como é que o Rodrigo pensa disso, né? Porque, a priori, quem usa muito a endoscopia são cirurgiões, né? E eu queria saber o que ele pensa em relação a isso, né? Em relação a esse tipo dessa nova abordagem pela ecoendoscopia desse tipo de lesão. Rodrigo, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Celso, fazendo o meu papel de cirurgião, né? É claro. Eu acho que boa parte dos cirurgiões que lidam com tumor de vias biliares
que hoje estão na prática, são cirurgiões mais ou menos da minha faixa etária, um pouco mais para frente, e nós fomos criados num ambiente dentro de certos conceitos clássicos. Quando eu digo clássicos, não no bom sentido, no sentido de talvez conceitos um pouco mais antigos. E eu acho que toda vez que esse tipo de tema for abordado, vão sobrar aquelas perguntas e aqueles temas que eu vou lançar para vocês falarem disso, e que eu acho que vocês sempre devem enfrentar isso quando tocam nesse assunto, que são os dois conceitos de tentativa de não manipular o tumor, com a possibilidade de comprometer resultado oncológico. Isso eu estou falando muito mais no sentido da CPRE. Um conceito que eu fui dentro do ambiente universitário criado com ele, e, para ser sincero, para mim nunca fez o menor sentido. E o segundo conceito, principalmente naqueles pacientes que vão para uma potencial abordagem cirúrgica posterior, a contaminação da via biliar. Então, assim, sendo bem objetivo, os conceitos clássicos no ambiente acadêmico, do ponto de vista cirúrgico, sobre o tema era o seguinte: se o paciente vai ser operado, duas coisas podem piorar o seu prognóstico em frente a uma abordagem cirúrgica: a contaminação da via biliar e a manipulação do tumor, e, portanto, seria a via de escolha de preferência uma drenagem transparietal, não uma drenagem interna. Lanço para vocês sobre isso, porque eu sei que toda vez que falam sobre isso é o que falam para vocês. E eu sei que isso não faz muito sentido. Mas eu estou só lançando para os comentários seus, Humberto, para todo mundo da sala. Exatamente, né? Esses são dois conceitos que a gente na cirurgia, né, tem realmente, né? Você quer piorar o prognóstico, é drenar a via biliar, isso eu sempre ouvi, e além disso, principalmente dos tumores periampulares, e além disso também não tocar no tumor, né? Quanto mais você toca no tumor, pior fica. E sempre foi considerada a percutânea melhor. Por isso que, por exemplo, mesmo assim, você vê que esse conceito é tão arraigado, né, na gente, né, que eu sempre dei um pouco mais de preferência à hepatogastroanastomose do que em relação à colédoco-duodenoanastomose. Apesar da colédoco-duodenoanastomose ser mais fácil, eu, nas drenagens que já fiz pela ecoendoscopia, sempre dei uma preferência maior, né, para fazer isso. Mas também, nos tumores ressecáveis, sempre respeitando a anatomia. Esse é um outro conceito endoscópico que a gente tem, de que quanto mais a gente preserva a anatomia, melhor para o paciente, né? Então, essa é uma situação que a gente sempre pensa e é realmente importante. Por isso que, baseado nesses conceitos, viu, Rodrigo, é que tem crescido cada vez mais a drenagem biliar por ecoendoscopia. Uma coisa que me chamou a atenção, né, baseado nisso que você acabou de dizer, e vocês podem ver nessa tabela que está aí, é que foram muito poucos casos que foram para a drenagem percutânea. Isso chama um pouco a atenção, né? Isso chama um pouco a atenção em relação ao resultado, né? A avaliação da análise por protocolo, como vocês estão vendo aí, né? Por que tão poucos pacientes foram, né, para a drenagem, né, percutânea? Isso realmente chama um pouquinho a atenção, porque a drenagem percutânea, ela é uma ajuda, né? Eu sempre digo o seguinte, isso é uma escola que eu venho. Nós, para a drenagem das lesões ressecáveis, nós temos que fazer colangem endoscópica retrógrada, ecoendoscopia e percutânea. Nós temos que andar junto. Eu acho que isso é importante. Eu queria ouvir a respeito disso os comentários bem rápido, tá? Do Humberto e também do Marcos Clarencio, e se a Raquel estiver ouvindo, ela pode fazer os comentários dela que ela tinha que fazer. O Surjan, bom dia. Eu estou tentando entender aqui por que uma contaminação se daria pela drenagem por CPRE e não se daria uma contaminação biliar por uma hepático-gastro ou uma duodenocolectostomia. A exposição da via biliar, o trato gastrointestinal é a mesma. Então, assim,
Quanto a isso, o Djalma aqui do Rio, até numa dessas mesas aí, um mês atrás, se não me engano, acho que o Celso deve recordar, ele está fazendo um trabalho tentando identificar quais são os pacientes na drenagem por CPRE, ele fazendo a cultura da bile, para ver se esses pacientes já eram contaminados ou se a CPRE que contaminou. Não deu para conversar isso, mas como é que ele vai colher a bile passando pelo trato gastrointestinal sem fazer uma contaminação pelo próprio método para colher essa bile? Então, também não entendi. Então, assim, eu nunca vi nenhum trabalho, não sei se o Celso viu, se o Marcos viu, a Raquel, quem tiver algum trabalho falando de contaminação biliar por drenagem ecoguiada. Porque a exposição da via biliar é a mesma. Então assim... Mas existem trabalhos de contaminação por colangio, isso existe. Sim. Então, talvez isso tenha motivado o Djalma a tentar fazer tanto que é por isso que ele deu, tanto que é por isso que o Rodrigo deu mais atenção à percutânea, né? Por isso que ele falou da percutânea. E a percutânea e o procedimento endoscópico que pode competir com a percutânea é a drenagem biliar, né? Agora, por que eu tenho a preferência mais pela hepatogastro do que a colédoco-duodenal? Por causa justamente disso. A colédoco-duodenal você pode tocar no tumor. Aí já é um conceito não touch, né? Aquilo que eu falo também, pela percutânea você pode ter, se você fizer uma drenagem biliar interna e externa, né? Se você passar para o duodeno, passar uma prótese, que é hoje o que eles estão fazendo. Então, hoje não muda muito esse tipo de conceito, né? No trabalho... Perdão, Berto. Oi, Rodrigo, fala. Não, eu ia falar que a ideia era justamente essa, né? Tipo, a utilização de métodos transparietais em relação a qualquer tipo de método endoscópico pela contaminação da via biliar. E Celso, é claro, seria realmente com próteses externas, né? Eu falo para vocês que na prática clínica, sinceramente, tá? Os métodos de drenagem transparietal também não são isentos de complicação. E existe um componente cultural muito intenso no Brasil, principalmente naqueles tumores mais centrais. Se pegar serviços, por exemplo, na Inglaterra, no Japão, às vezes esses pacientes são submetidos para drenagem só externa, não interna e externa, e acabam saindo com 3, 4 drenos externos. Algumas vezes, em alguns lugares, depois você também tem um débito muito grande de bile, e esses pacientes tomam a bile depois, por causa da decorrência da perda de bile e alteração de fatores de coagulação e de microelementos. No Brasil também não é muito fácil você manter um paciente com drenagem externa, ainda mais se você falar de mais de um dreno. Tá? Exato. Às vezes, Celso, talvez eu acredite mais ou menos no que você falou. Não são métodos exclusivos nem competitivos, né? Exato, eles são agregadores. Algumas situações, apesar da gente falar assim, quando a gente cita o tema, algumas vezes é difícil, essas drenagens são difíceis e não é tão infrequente usar uma combinação de métodos, né? Exatamente. Naqueles casos mais complexos e principalmente mais centrais, né? Então, é o que vocês vão ver no caso que a gente vai apresentar a seguir. Vocês vão ver exatamente isso. Vai ser bem legal, porque, inclusive, a gente está como ouvinte aqui, o médico também da radiologia intervencionista, o Gabriel. Gabriel, se você quiser falar alguma coisa, fique também à vontade, por favor. Desculpa, o Guilherme, não o Gabriel, desculpe, o Guilherme. Bom dia, pessoal. Discussão muito válida. E eu concordo com o Celso. Eu acho que a percutânea é um método para agregar, não para disputar. E com a evolução da técnica endoscópica é impressionante, né? Vocês estão fazendo coisas cada vez mais complexas, roubando nosso emprego aí, né? Brincadeiras à parte. Mas eu acho que realmente é agregar, não é disputar, não. E vamos ver o caso depois, em breve, e nós vamos ver sim um caso que a gente realmente agrega conhecimento das duas áreas. Exatamente. Viu, Celso? Oi, fala, Marcos. Esse trabalho
esse trabalho mostra a atenção que eles têm para a questão da profilaxia antimicrobiana. A Sociedade Americana de Endoscopia recomenda profilaxia quando você não faz uma drenagem adequada, mas isso vai de encontro do conceito que é profilaxia. Então, a partir do momento que você não consegue uma drenagem adequada e começa um antibiótico, isso não é profilaxia. E veja que todos os pacientes, né, se eu estiver errado, todos usaram antibióticos. Então, a gente tem uma discussão lá com os nossos residentes e eu sempre chamo a atenção. Paciente entrou na sala, está ictérico, questiona, vai fazer antibiótico ou não? A maioria tem que usar o antibiótico, porque a gente não sabe se 100% a gente vai drenar, né? Então, Sujan, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque, sem dúvida nenhuma, antibiótico profilaxia na obstrução da via biliar, e você vai fazer CPRE, isso é importante, tá bom? É isso aí. Beleza. Marcos, Eu vou pedir, rapidamente, eu vou bem Eu vou rápido, pedir tá? agora, para a Raquel, né, que ela até agora não fez os comentários, e depois a gente vai passar para o caso clínico. Eu sei que senão a gente só vai ficar discutindo isso aqui, o caso clínico é extremamente interessante. Raquel, você quer fazer seus comentários, por favor? Fique bem à vontade. Acho que agora você deve estar com uma internet melhor. Celso, vocês estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo você perfeitamente. Perfeitamente? Então, rapidamente, o comentário do que ocorre no geral no Brasil. Os exames são realmente complementares e dentro da expertise do local. A gente observa muito isso, tem uma habilidade extraordinária. Então, nós contamos e tem locais onde a radiologia intervencionista tem material mais adequado. Então, tudo depende aqui no Brasil. Então, é muito interessante esse trabalho. Eu acho que é o caminho de evolução de mais método que já existe há algum tempo, mas provavelmente compartilhando e ultrapassando a colangiografia endoscópica, resolução de casos de tumores obstruindo a via. Mas a gente ainda estamos anos-luz atrás do que esse trabalho mostrando. E, infelizmente, não é a realidade diária. Mas três métodos aí, a gente às vezes tem que optar pela disponível no meio. É isso aí. Beleza. Muito obrigado, Raquel. Vamos passar então agora para o caso clínico, que eu acho que vai complementar essa discussão que a gente está tendo aí. Eu acho que é bem bacana, principalmente na filosofia de agregar os métodos para tratar melhor o paciente. Então, Tarek, pode compartilhar sua tela com a gente e apresentar o caso. Bom dia a todos. Eu sou o Tarek Elmairi, eu vou fazer a apresentação do caso clínico de hoje. Bom, o nosso caso é um paciente do sexo masculino de 68 anos. Como história pregressa, o paciente tinha uma gastrectomia total prévia e um tumor hepático metastático, com uma história de coledocolitíase evidenciada numa ressonância magnética de meses atrás, evoluindo com um quadro de pancreatite e icterícia há cerca de uma semana. Então, os antecedentes do paciente, ele tem um carcinoma neuroendócrino metastático para epíplon e linfonodos, sem um primário definido nesses casos. Em 2017, foi evidenciada uma lesão hepática e óssea devido ao tumor neuroendócrino, mais uma lesão de cólon, que foi feita a biópsia e veio como adenocarcinoma. Foi feita a quimioterapia adjuvante com Folfox, 12 ciclos, com término em junho de 2018, e atualmente está fazendo uso de Folfori, mais bevacizumab e sandostatin. Tabagista, 50 anos, maço, e nega outras comorbidades. Então, os antecedentes cirúrgicos foi uma gastrectomia em 2008, devido a um CA gástrico, e uma hemicolé direita em 2017, devido a um CA de cólon. No exame físico, estava com regular estado geral, descorado uma cruz em 4, hidratado, ictérico, uma cruz em 4, afebril e Glasgow 15.
Então, eu vou repassar um pouquinho o que nós temos do paciente, o que foi possível coletar da história pregressa dele. Então, ele tem uma endoscopia digestiva alta de setembro de 2017, que mostrou uma gastrectomia total, uma anastomose esôfago-jejunal ampla, pérvia e sem nenhum tipo de lesão. Devido ao antecedente de CA, foram realizadas biópsias, a alceferente até o fundo cego normal, e a aferente foi percorrida a 20 centímetros e não foi identificada nenhuma anormalidade. Na colonoscopia, feita no mesmo dia, foi evidenciada uma lesão úlcero-vegetante no cólon ascendente, em região proximal. Era uma lesão infiltrativa, com uma extensa área de necrose, ocupando 70% da luz do órgão e medindo 6 por 3 centímetros. Então, foram realizadas biópsias e foi feita tatuagem com nanquim na porção distal dessa lesão. Também tinha um pólipo de reto, onde foi feita a polipectomia, e divertículos de sigmoide. Então, a anatomia patológica, a biópsia da anastomose veio sem alterações, a biópsia da lesão vegetante de cólon veio como adenocarcinoma e a polipectomia de reto veio como pólipos hiperplásicos. Então, foi realizado o exame imunohistoquímico e o perfil imunohistoquímico é consistente da lesão vegetante de ascendente com adenocarcinoma primário de cólon. Dando seguimento, eu peço até perdão por não ter todos os dados para apresentar, mas ele foi feito, devido às metástases que ele tinha no fígado, ele tem 2 biópsias percutâneas, uma guiada por ultrassom, que é essa, e 3 dias depois ele fez uma guiada por tomografia. Na biópsia guiada por ultrassom, no dia 11 de abril de 2019, foi evidenciada uma neoplasia neuroendócrina bem diferenciada, classificada como G1, de padrão sólido trabecular e glandular, com desmoplasia intensa e áreas hialinizadas, e infiltrava o tecido hepático. E há evidências com evidências remanescentes de espaço porta. 2 dias depois, então, foi feita uma nova biópsia por TC, porque o paciente possui inúmeros nódulos hepáticos, e essa biópsia guiada por tomografia evidenciou um adenocarcinoma de padrão tubular infiltrando o tecido hepático, com grau histológico gradamente diferenciado, presença de extensa necrose tumoral e com tecido hepático adjacente infiltrado, linfocitário periportal moderado. Então, aqui nesse caso, nós temos um paciente com 2 metástases no fígado, uma metástase por tumor neuroendócrino e a outra devido ao adenocarcinoma de cólon. Então, uma ressonância magnética de abdômen superior e a colangiorressonância feita no dia 14 desse mês. Esse exame comparativo com o que ele tinha feito em maio mostrou um espessamento das paredes da vesícula biliar e dos planos adiposos adjacentes, sugerindo aí uma colicistite aguda com microcálculos no interior da vesícula. Em maio já tinha cálculos no colédoco, então mostrou uma persistência desses cálculos em colédocos distal, porém agora em um número maior, sem determinar a dilatação do colédoco a montante. E associava-se a isso também um espessamento hiperrealce do colédoco distal, segundo a ressonância, provavelmente de caráter reacional. Houve também um discreto aumento da lesão hepática secundária, com áreas necróticas e liquefeitas, que antes media 9,4 centímetros e agora medindo 9,8, e essa lesão determinava uma compressão na confluência dos ductos biliares, com uma ectasia das vias biliares intrahepáticas a montante. Então, envolve também a veia hepática média e comprime a bifurcação dos ramos portais. Além disso, houve o aumento de algumas das múltiplas lesões hepáticas de natureza secundária, elas medindo até 1,4 centímetros, e múltiplos focos hipervascularizados na periferia do lobo esquerdo, com distúrbio perfusional adjacente. Houve também um aumento das dimensões das linfonodomegalias no hilo hepático, no ligamento hepatogástrico, espaço portocava e cadeia cardiofrênica direita, que antes media 1,5 centímetro e agora medindo até 2,9 centímetros.
Havia também nódulos esplênicos com hipersinal em T2. Então, agora eu vou mostrar, eu tenho 3 imagens da ressonância. Essa é a primeira, vocês vão conseguir ver que essa é a maior lesão, que chama muito atenção. Além disso, nós conseguimos ver outros focos distribuídos por todo o fígado. Se o doutor Guilherme, radiologista, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, doutor. À vontade, Guilherme. Essa lesão chama muita atenção porque ela tem um nível líquido, né? A gente ficou imaginando dela ter tido algum tipo de sangramento, algum tipo de necrose pela quimioterapia, alguma resposta até um pouco mais agressiva. E é importante notar que esse paciente teve uma férias de químio, né? Ele ficou um tempo sem químio por conta do Covid. E na teoria do pessoal da onco foi isso que deflagrou todo esse sintoma em crescimento dessa lesão. Perfeito. Vamos lá. Então, aqui nós conseguimos ver realmente a presença de cálculos no interior do colédoco e o paciente apresentou uma elevação aí das enzimas pancreáticas, mas só dando seguimento. Então, dias depois foi feito um PET-CT com FDG, esse exame também comparativo a um outro feito no serviço de 2019, mostrando o surgimento de 2 nódulos hepáticos, o surgimento de uma hiperconcentração do radiofármaco e o aumento das dimensões dos linfonodos na cadeia diafragmática anterior direita, um aumento da hiperconcentração em linfonodomegalia periportal e uma redução da hiperconcentração do fármaco na formação hepática expansiva e irregular, ocupando segmentos 4, 5 e 7, mantendo uma área central mais hipoatenuante, sugerindo uma necrose. Aqui nós temos 2 imagens do PET-CT, onde é possível ver algumas áreas de hipercaptação, e mostra que teve uma atenuação bem importante da captação aqui nesse tumor maior. Bom, dando seguimento ao caso, então os exames do dia 16 e 17, nós podemos ver que o paciente apresentou as enzimas canaliculares um pouco aumentadas, com um discreto aumento também de TGO, e a lipase em queda, estava 766 no dia 16, indo para 464 no dia 20, e a amilase em padrão normal. Tinha um discreto aumento da bilirrubina total, chegando a quase a normalização no dia 20. Então, eu deixei aqui para uma discussão, uma pergunta. Então, é um paciente gastrectomizado com uma reconstrução AY de Roux e uma hemicolectomia direita, com um quadro de pancreatite aguda biliar mais icterícia, com vários cálculos em colédocos e CA com múltiplas metástases. Como proceder? Qual conduta tomar nesse caso específico? E aí, eu quero ouvir a opinião aí do Humberto, quero ouvir a opinião do Marcos, bem rapidinha, por favor, para a gente dar continuidade, né? E também da Raquel, e depois eu quero ouvir a palavra final do cirurgião, o que ele faria. Bem rápido, o que você faria, Humberto? Olha só, primeiro assim, o que chama a atenção são as múltiplas neoplasias desse paciente. Eu não vi assim a história familiar dele. Sim, mas Humberto, aí é aquilo que eu falo. Vamos pegar o caso e vamos analisar o que é que você faria do ponto de vista técnico. Esse paciente caiu para você, o que é que você vai fazer? Você tem que resolver o problema dele. Vamos lá. Eu acho que melhorando a pancreatite aguda dele, eu faria uma abordagem por ecoendoscopia para drenagem dessa veia biliar. Ele tem uma gastrite total. Ele tem uma gastrite total. Gastrite total? Ah, então vai total. Então é percutânea. Então vamos lá. É percutânea e conforme a natureza, o tamanho dos cálculos, maturar esse trajeto e fazer até um spyglass via percutânea para
a quebra e retirada desses cálculos. Perfeito, é uma Eu acho opção. que eu acho É que uma para opção baixo interessante. vou Marcos, deixar passar para baixo. Marcos, Celso, coitado desse paciente, né? O paciente nasceu com a ter neoplasia, coitado. Tem que ser menos invasivo, né? Abordar por idosamente vai ser diferente o colega da radiointervenção a fazer essa drenagem, ou ele passar um fio guia para ver se a gente consegue pescar, para ver se a gente tem uma possibilidade endoscópica de ajudar. É um caso de mais a transparência entrar em ação, eu acho. Tá cortando muito, Marcos. Raquel. A Transparieto vai ter que entrar em ação. Enfim. Perfeito. Raquel. Também acho percutâneo. O acesso endoscópico, infelizmente, não tem jeito. Percutâneo. Perfeito. Rodrigo. Oi, Celso. Eu mandava vocês se virarem. Perfeito. Foi o que aconteceu, basicamente. Olhar o exame, ver se vocês conseguem fazer isso por enteroscopia e, é claro, solicitar quem vocês precisarem. E na falência total de todos os métodos, a abordagem cirúrgica faria uma nova alça de Y de Roux e uma bile digestiva para esse paciente. Perfeito. Foi o que aconteceu. Esse caso é um caso do Evandro, ele chegou para mim, começamos a discutir, ele imaginou de abrir, de fazer uma cirurgia, passar o aparelho por uma alça e para que eu abordasse a papila. Quando eu vi esse caso, eu indiquei direto a percutânea, porque eu falei assim, eu acho que esse paciente tem que ser drenado pela percutânea. Ele está ictérico, ele tem uma massa que pega o hilo. Então, você já faria percutaneamente essa abordagem desse paciente. Mas aí vamos ver agora o desfecho, né? E da qual o Evandro concordou. Então, vamos lá. Bom, então o paciente foi submetido a uma colangiografia com papilotomia percutânea anterógrada. Foi solicitada a nossa participação para a realização dessa papilotomia percutânea em conjunto com a equipe da radiologia intervencionista. No exame foram identificadas subestenoses da via biliar intrahepática devido à compressão extrínseca, coledocolitíase. Foi feita a papilotomia percutânea guiada, a limpeza dos cálculos biliares e uma drenagem interna e externa da via biliar. Então, aqui nós temos as imagens. Agora, acho que o Guilherme pode conduzir aí, né? Eu acho que agora ninguém melhor do que ele para fazer essa descrição do que foi feito, como foi feito. Então, esse paciente, importante destacar que o cálculo, a gente não sabe se era realmente o grande fator obstrutivo, né, Celso? Quando a gente abordou a via biliar, nós vimos que existia uma compressão extrínseca muito importante pelaquela lesão do segmento 4. Aquela lesão repousava sobre a confluência dos ductos hepáticos e condicionava uma dilatação acentuada de via biliar à direita, e à esquerda ele não tinha um fígado muito grande. Daquele lobo esquerdo meio pequeno, até porque a lesão era no segmento 4, foi super difícil de acessar o lobo esquerdo. Mas como ele tinha um quadro... Como você acessou, Guilherme? Conta um pouquinho como você acessou. Como ele tinha um quadro de colangite, a gente acabou fazendo um acesso bilateral, um acesso percutâneo guiado por ultrassom e escopia. A gente tem essa tradição em fazer o acesso radiológico anatômico para depois fazer o acesso com ultrassom. A gente sempre combina as duas técnicas. Foi feita então a colangiografia. Vejam que não foi um acesso fácil, como eu falei. Existe contraste extravasado perilesional ali, não foi nada simples fazer esse acesso percutâneo. E de cara a gente passou o introdutor, conseguiu ganhar a lesão e ganhar ali a região duodenal. Feito isso, acho que pode passar as imagens. Pode passar. Aqui fica um vídeo, inicial. Né? Isso, esse é um vídeo inicial, né? Vejam como aí, que é o vídeo da papilotomia, né? Essa é da papilotomia, né? Foi o que você me mandou. Tudo que você me mandou, eu coloquei aí. E vejam como que inicialmente a gente encontrou inúmeros cálculos. Só de fazer a colangiografia e aumentar um pouco da pressão da via biliar dentro da via biliar comum, esses cálculos foram lavando de maneira lenta e gradual. Na hora que a gente fez a papilotomia, nós passamos o introdutor mais grosso, mais calibroso, o introdutor 11, que não é nada de outro mundo, a gente consegue passar isso na primeira punção tranquilamente, é um
é um material bem delicado, né? E passamos o papilótomo. Então, quando O foi feita aí, papilótomo que foi usado, né, Guilherme? Foi o nosso papilótomo, tá? isso, Papilótomo da perfeito. endoscopia. E quando o Celso fez a papilotomia, o que aconteceu com o alveolar foi impressionante, né, Celso? Aí você pode Foi. contar melhor o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu? O fio guia estava posicionado para as porções distais. Aí eu pedi, não sei se vocês estão vendo aí, mostra lá, Tari, que o fio guia está ali no cotodoadenal, ali, né, fechado. Então vocês estão vendo aqui, ó, o Tari que está apontando. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei a lâmina, vocês estão vendo a lâmina aqui do papilótomo? Mostra a lâmina do papilótomo. A lâmina e aqui a musculatura, mostra a musculatura aqui da papilotomia. E aí a gente cortou, eu cortei por fora mesmo, eu mesmo fiz a papilotomia, né? Eles passaram pelo guia, né? Eles posicionaram, eu pedi para eles posicionarem daquele jeito, quando eles posicionaram, nós fizemos o corte. E realmente foi uma coisa impressionante, né? Porque quando a gente abriu o esfíncter, e parece que a gente abriu o esfíncter muito mais, né, do que eu teria aberto o esfíncter com o endoscópio, porque eu também não estava muito preocupado, porque eu sabia que eles iam fazer uma drenagem interna e externa, né? Então, se tivesse algum tipo de perfuração ou microperfuração, realmente eu não me preocupei com isso. Então, nós fizemos essa técnica. Vale lembrar que eu estava procurando na literatura, viu, Guilherme? A não ser que você consiga encontrar, eu não tinha visto isso até agora, não encontrei isso na literatura, ou seja, passar o papilótomo do endoscópio para fazer esse tipo de coisa. Não encontrei nenhum trabalho. Talvez eu não tenha procurado direito, você pode me ajudar nesse ínterim. Mas foi impressionante a saída de cálculos, né? Saíram muitos cálculos, né, Guilherme? Ô Celso, O que nós posso te temos fazer uma na literatura. pergunta? Celso? Claro. Olha, fazer papilotomia com visão direta, a gente já fica com medo de não cortar errado. Eu quero te parabenizar, porque você é extremamente corajoso, cara. Como é que você soube a direção aí? Só pela posição do duodeno? Não, é que é o seguinte, meu, a imagem que esse pessoal da percutânea tem, vou te falar uma coisa, é realmente de impressionar, meu. Nós não temos, é impressionante. Porque nesse plano não dá para você saber se você está 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não dá para você saber nesse plano de raio-x, né? De imagem radiológica. Não, eu vou te falar, eu coloquei, a única coisa que eu pedi é para que eles colocassem o fio guia, mostra lá novamente, Tarek, para cima. Antes o fio guia estava para baixo. Então eu pedi, né, Guilherme? Eu pedi para vocês colocarem o fio guia para cima. E aí o Guilherme, muito habilmente, já meteu o fio guia lá para cima, não teve nenhum problema, e aí eu fiz o corte, e vocês estão vendo nitidamente aqui, né? Tem a musculatura aqui que vocês estão vendo. Quando a gente arqueia, né? Vocês estão vendo a musculatura aqui, que é esse branquinho aqui, bem em cima do fio aqui. E a gente conseguiu cortar tudo. Pode pôr para correr aí o vídeo. Ficou muito Realmente claro, né, Celso? foi... Quando a gente colocou o fio para cima e entrou com o papilótomo, na hora que armava o fio, a gente conseguia ver nitidamente pela escopia. A imagem realmente, como você falou, é muito clara, né? E Muito permitiu claro. realmente fazer com segurança. Você perguntou sobre a literatura. O que nós temos na literatura é papilotomia percutânea com balão, com aquele cutting balloon, inclusive, né? Que se faz a angioplastia. Esse tipo de papilotomia a gente não tem descrito ainda. Eu acho que vale a pena, inclusive, o relato aí. Não, acho que a gente tem que descrever. Eu acho que isso aí é realmente importante. Mostra as outras imagens para o Guilherme comentar. E aí o Guilherme, por favor, comenta a evolução, né? Então, essa imagem ficou muito interessante pelo grau de estenose da lesão intrahepática. Vocês conseguem ver ali na confluência dos hepáticos direito e esquerdo que existe uma hipocontrastação nos dois ductos e esse paciente tem esse problema que é essa obstrução intrahepática. Eu fico incomodado de colocar stent inicialmente para esse paciente e acabamos deixando ele com a drenagem interna e externa, até porque fez a papilotomia e deixar esse paciente sem um acesso fácil seria muito arriscado. Então, esse é o aspecto final, né, da drenagem. Acabou ficando com 2 drenos. E a grande questão agora é o que nós vamos fazer para ele, né, Celso? O que nós vamos fazer para ele? A gente vai discutir aqui. Isso. Vou deixar em aberto, então, para a gente poder discutir. Beleza. Só para terminar, Vamos lá. então, o comentário. Quero depois saber a opinião de vocês aí bem rápido. Humberto, Marcos, Raquel. Por que você não fez a opção de fazer
A dilatação com balão da papila e partiu para essa papilotomia corajosa aí. Nós discutimos, eu e o Guilherme, né? Nós discutimos, eu e o Guilherme, mais 2 outros colegas que estavam lá também, da radiologia intervencionista, ou seja, eu estava em número menor, né? Então eu tinha que fazer mais ou menos o que eles pediam. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nós discutimos, e como esse paciente tinha tido uma história de pancreatite aguda, eu relatei para eles que a dilatação única com o balão, sem uma papilotomia, poderia causar um episódio de pancreatite aguda. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e falaram, não, vamos então fazer isso, vamos tentar fazer isso. E aí eles conseguiram me posicionar direitinho no interior da via biliar, e aí eu fiz essa esfincterotomia. Realmente foi uma coisa... E é muito fácil, gente. Olha, eu vou te falar, eles passaram o papilótomo com muita tranquilidade. Que papilótomo foi que eu usei? Que tipo de papilótomo eu usei, Tarek? Foi o da Cook, né? O da Cook, aquele duplo balão, não foi? Exato. Duplo guia, né? Exato. Então foi super simples, super tranquilo mesmo fazer esse tipo de procedimento. Interessante, Celso. Depois a gente acabou limpando mais ainda a via biliar, né? Com balão. Não, foi uma coisa impressionante. Aí depois eles passaram o ainda. balão, exato. Aí depois da esfincterotomia, até eles ficaram impressionados, porque eles dilataram a região e aí foi muito... A via biliar acabou completamente limpa. Completamente limpa. Eu queria ouvir os comentários do Marcos, rápido também, e os comentários da Raquel, e depois, por fim, o nosso cirurgião. Celso, quando existe uma drenagem transparente, eu sempre pergunto, é possível a gente substituir a transparente por uma drenagem interna? É possível a gente acessar endoscopicamente? Se isso for possível, talvez seja interessante para o paciente não ficar com dreno. Se não for possível, paciência, vai ter que ficar com dreno. Perfeito. Raquel? Então, Celso, parabéns. Sensacional o caso. Eu nunca tinha visto isso aí, não. E eu nada como seria esse paciente drenando o risco de ele ter nova pancreatite, porque não ia ser aberta a papilar. Mas, embora eu não saberia se eu estaria botando isso para dentro no corpo. Essa seria uma dúvida. O balão, como... Pode falar. Não, eu acho que essa dúvida eu também tive. Mas eu fiquei preocupado porque logo em seguida eu conversei com o Guilherme e falei, Guilherme, vocês vão fazer uma drenagem interna e externa, certo? Tanto direita quanto esquerda. Então ele ia colocar 2 catéteres, ou seja, e eu sei que o catéter interno e externo deles é pigtail, então ia manter a papila lá, né? Ou seja, ia manter a papila dentro do duodeno. Então eu não fiquei tão preocupado em fazer o corte. E nem também fiquei preocupado. Eu confesso que eu fui até mais agressivo do que numa papilotomia via endoscópica, porque eu tinha uma visão clara do esfíncter. E pena que a gente não pegou toda a técnica, né? Talvez esteja lá gravada, mas você vê nitidamente cortando o esfíncter, é uma coisa impressionante. Realmente você vê cortando o esfíncter com tranquilidade mesmo. Imagine se fosse fazer um rendezvous, ia ser muito trabalhoso. Humberto, quer fazer o último comentário aí em relação a isso para a gente discutir o que vamos fazer e depois o Rodrigo. Não, Celso, parabenizar aí pela condução do caso. E a pergunta minha é a seguinte, baseado no comentário que eu fiz. Se fossem cálculos intrahepáticos, tá? Qual seria a participação do pessoal da radiologia? Queria escutar o Guilherme, o que eles podem fazer de técnica, porque pelo nosso lado a gente teria o acesso direto percutâneo com coledoscópio, né? Mas do lado da radiologia, nos casos de cálculos intrahepáticos, o que eles, em termos técnicos, que eles podem fazer? Passar a prótese ou teria algum mecanismo de limpeza da via biliar? Humberto, inicialmente, inclusive na conversa com o Celso, a ideia foi o Spyglass. A ideia foi o Spyglass. Agora,
como nós não precisamos, acabamos fazendo só papilotomia. Em relação ao cálculo intrahepático, existem 3 métodos básicos que a gente utiliza. Primeiro, o catéter balão, para empurrar o cálculo para baixo, como vocês viram nesse caso. Segundo, o catéter pigtail também para fraturar e fragmentar o cálculo. E terceiro, o basket, que a gente consegue pescar os cálculos e tirar por via percutânea sem precisar de empurrá-los. Então, existem técnicas para abordagem desses cálculos intrahepáticos. Rodrigo? Acho que eu tenho só um comentário, Celso. Isso para mim a nossa equipe já desenvolveu algumas técnicas. A gente vai publicar juntos aquele linfonodo sentinela de pâncreas, clamp seletivo de artéria hepática, laparoscopia, tal. Isso para mim, eu sei qual que é a sensação disso. Isso para mim se chama reserva técnica, né? Então, assim, um procedimento como esse, vocês só fizeram, você, o pessoal da radiologia intervencionista, porque vocês têm um nível de excelência técnica e um nível de dedicação, um nível de comprometimento que vocês fazem muito alto. Você vê que até quando você falou, né, falou assim, eu sabia até que podia, entre aspas, e no bom sentido, arriscar um pouquinho e fazer um pouquinho maior, porque eles já estavam lá e qualquer coisa colocava, ia manter uma prótese com drenagem interna e externa. Então, assim, eu sei que o que vocês estão mostrando aí é resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muito conhecimento e de pensar muito no assunto. As ideias e as inovações não vêm só de habilidade técnica, vêm de ter aquilo sempre, 24 horas por dia na cabeça. E aí que a criatividade, entre aspas, aparece. Meu comentário sobre o caso é só parabenizar vocês. Incrível e que orgulho de poder trabalhar com vocês. Muito obrigado. Não, realmente a gente se sente muito à vontade quando a gente tem equipes multidisciplinares que realmente nos garantem esse trabalho, né? Realmente, eu também tenho que parabenizar o pessoal da radiologia intervencionista, em nome do Guilherme, né? Ele passa esses... Bom, eu já cumprimentei antes, né? Durante o procedimento, que realmente a gente fica muito tranquilo, né, em relação a isso. Agora, a questão para a gente terminar, né, é o que fazer, né? O que fazer? Eu queria rapidamente também que todos, agora que eu vi aí que o Otávio está aí, desculpa, Otávio, não ter te chamado antes, mas eu gostaria também de ouvir a sua opinião do que você acha que a gente deve fazer. Então, eu queria ouvir a opinião aí do Otávio, de quem quiser falar, fique bem à vontade aí, do que fazer para a gente discutir bem rapidamente em relação a esse caso. Bom dia, pessoal. Bem, Quem está falando? Quem está falando? Bom dia, Otávio. Sua voz está bem baixa, Otávio, o áudio. Otávio, sua voz está muito baixa. Tá ruim? Agora melhorou? Estou dentro do carro. Está melhorando, mas ainda está baixa. E agora? Agora melhorou. Fala aí. Melhorou? Melhorou, beleza. Melhorou. Bom dia, pessoal. Eu vi que o Humberto já deu uma esquentada aí, né, no Rio, né? Tá sem coberta hoje. Olha, eu acho que essa técnica nova aí tem que ser publicada. Eu acho que eu vou te falar, foi uma ótima sacada. Eu não sei se eu, por exemplo, teria essa sacada de abrir o esfíncter dessa forma, sinceramente. Talvez eu ficaria na dilatação com balão e passaria prótese depois. Mas pô, eu não sei nem o que falar, para falar a verdade. Putz, foi bonito demais de ver. Obrigado. Otávio, obrigado. eu sei o que você faria com isso. Você colocaria um padlock de alguma forma para abrir isso daí. Exatamente, Para fechar de uma vez, né? Exatamente. Raquel, Marcos, Humberto, seus comentários sobre o que fazer para a gente fechar. Celso, mais uma vez assim, parabéns, e aquilo que eu comentei, se puder fazer uma drenagem interna, utilizando o que tem aí, senão esse paciente deve ficar com a drenagem externa, acredito, tá bom? Perfeito. Raquel? Pois é, um caso difícil aí. Agora, o segmento dele vai... Eu não sei, não. Acho que não vai ter outra opção. Talvez o manejo com o dreno seja de menos agressão de fazer, além disso. Porque eu não viria
o acesso endoscópico aí pode ser feito, mas é muito trabalhoso. Sim. Ô, Celso, Humberto, o que você acha que deve ser feito agora? não, só, da parte da litíase foi resolvido, né? Quer dizer, a parte Sim, obstrutiva. agora nós precisamos resolver a parte da massa, né? Da compressão. Acho que manter o catéter e ver se a oncologia tem alguma resposta em relação a essa massa, que é grande, né? Que é muito grande. E para evitar colangites futuras, manter esse catéter até essa resposta aí da oncologia, o que eu esperaria. Porque em termos de drenagem, o fígado está bem drenado, né? Eu creio que os níveis de bilirrubina, das enzimas, todas devem ter normalizado ou perto da normalização, né? Com certeza, não, isso sim. Em termos de qualidade de vida para esse paciente ficar com esse catéter, eu não sei, eu não tenho experiência, a radiologia, o Guilherme pode me falar por quanto tempo esses catéteres ficam patentes. Quer dizer, por quanto tempo essas próteses aí, esse catéter fica drenando sem obstruir, né? Guilherme, o que você acha disso? Humberto, essas próteses nossas se assemelham às suas plásticas um pouco mais calibrosas. Então, a gente deixa geralmente no máximo 3 meses. A ideia inicial é esperar realmente Posso falar, Celso, o que vai ser feito? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Vai por autoexpansível? Então, a ideia inicial, Guilherme, foi conversado com o oncologista, é que a ideia inicial é primeiro deixar essa prótese e deixar a quimioterapia. Elas querem recomeçar a quimioterapia o quanto antes possível. Se a quimioterapia houver boa resposta, a gente vai tirar os catéteres e deixar o paciente sem nada. Se não houver uma boa resposta, a gente vai estar pensando em colocar sim um autoexpansível e a gente consegue calibres assim consideráveis no intrahepático para poder colocar um para cada lado. Mas também intrahepático, o autoexpansível tem uma perviedade aí de 6 meses, 4 meses, não passa muito disso não. Então acaba sendo rebordado no futuro. Exatamente, Guilherme. Eu acho o seguinte, como essa massa é um tumor neuroendócrino, né? E é um tumor neuroendócrino, pelo que eu entendi até o momento, um G1, né? Ou seja, pela Organização Mundial de Saúde, é uma lesão potencialmente tratável por quimioterapia. Então, uma vez tratável por quimioterapia, eu manteria para os próximos ciclos, eu não sei quantos ciclos a oncologia vai fazer, a gente vai discutir hoje no Tumor Board, né, se for possível. Eles fazendo os ciclos, a gente vai avaliar a resposta. Se melhorar, tira o catéter, ele deixa sem absolutamente nada. Agora, se não melhorar, eu também concordo com o Guilherme, eu passaria próteses metálicas autoexpansíveis, né? Eu acho que você estaria drenando bem. Só que tem uma pergunta para te fazer, Guilherme. As próteses autoexpansíveis que vocês têm são totalmente cobertas ou vocês são totalmente descobertas? O que a gente mais usa, vocês têm bastante também, que é o Viabil, que é totalmente coberto e removível. Inclusive, a gente consegue remover por cima, que ela desmancha e sai toda no introdutor. Existe uma prótese nova no mercado brasileiro, chegou há 1 ano e meio, mais ou menos. É uma prótese sul-coreana. Não vou nem me atrever a falar o nome dela aqui, que é um pouco diferente. Para intrahepático, ela é muito interessante. Ela tem desenhos interessantes e se conforma de maneira muito adequada na confluência. Então, ela é desenhada para isso, para colocar 2 próteses na confluência e se estendendo ao intrahepático. Nós tivemos uma experiência até razoável com elas lá no hospital e talvez seja uma boa ideia pedir essa prótese coreana, sul-coreana aí, ao invés de usar o Viabil, que tem calibres maiores, talvez não seria tão interessante no intrahepático, que aí não pode colocar, não dá para colocar 10 aí, tem que ser uma coisa mais delicada, né? Exatamente. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Perguntar pela última vez se alguém tem mais algum comentário final, porque a gente já tá batendo o tempo. E fiquem bem à vontade. Bom, se não tem nenhum comentário, então eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos os comentários, né? Eu acho que realmente a nossa reunião faz com que a gente aprenda bastante, né? Eu acho que essa discussão é extremamente salutar. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que até na próxima terça-feira a gente vai se encontrar. Marcão, que está aí no sol da Bahia,
o Humberto, que está feliz que no último fim de semana o Flamengo bateu forte aí, né? No São Paulo, tem algum São Paulino no grupo aqui, os caras estão com dor de cabeça, né? Então, um abraço a todos aí e a gente se vê na próxima terça-feira. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, bom dia, um abraço. Boa semana. Obrigado, Guilherme. Você está sempre convidado aí a participar da nossa reunião quando quiser. Fique bem à vontade, por favor. Obrigado, Celso. Um abraço. Um abraço, bom dia. Parabéns.